Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje estudaremos um ciclo diferenciado dentre os ciclos biogeoquímicos que vimos estudando até o momento. Este ciclo é o ciclo do fósforo. O balanço deste ciclo mostra que há muito mais perdas do que reincorporação desse elemento no seu próprio ciclo. Foi descoberto também, através de estudos astronômicos, que esse elemento está presente em pequena quantidade nas estrelas. Uma astrônoma britânica fez a seguinte pergunta: por que é que esse elemento existe em tão pequena quantidade nas estrelas, nas supernovas? Investigando esse fato, ela descobriu que a sua baixa quantidade faz com que haja uma menor probabilidade de encontrar vida em outros planetas, em outros corpos celestes. Vida semelhante à vida que nós temos na Terra. Se você ficou curioso, fique conosco até o final desse vídeo e você vai descobrir muitas coisas interessantes deste ciclo. Estudaremos hoje o ciclo biogeoquímico do fósforo. Vimos em vídeos anteriores o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do enxofre e hoje estudaremos sobre o fósforo. Aqui uma introdução contendo dados para embasar o nosso estudo. Quando nós temos um elemento essencial disponível para os organismos produtores, os fotossintéticos, seja que esse elemento esteja presente sob forma molecular ou iônica, ele recebe o nome de nutriente. Podemos distinguir dois grandes grupos de nutrientes, os chamados macronutrientes, que participam em quantidades superiores a 0,2% do peso orgânico seco dos seres vivos, e os chamados micronutrientes, que participam em quantidades inferiores a esse valor de 0,2% do peso orgânico seco. Os principais macronutrientes são esses que vemos aqui com seus respectivos símbolos químicos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o próprio fósforo, o enxofre, o cloro, o potássio, o sódio, o cálcio, o magnésio e o ferro. Dentre esses macronutrientes principais, nós temos 5 deles que representam não apenas 0,2, mas 1% do peso orgânico seco dos seres vivos. São eles o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. E aqui nós vemos os micronutrientes: o alumínio, o boro, o cromo, o zinco, o molibdênio, o vanádio e o cobalto são eles. O fósforo, por sua vez, toma parte no material genético constituinte das moléculas dos ácidos ribonucleico, o RNA, e desoxirribonucleico, o DNA. E também é componente dos ossos e dos dentes humanos, sendo, pois, um elemento fundamental na transferência de caracteres no processo de reprodução dos seres humanos. Vemos então a sua grande importância. Ele aparece nos organismos em uma proporção muito superior aos outros elementos, quando se compara com a sua participação nas fontes primárias. Por exemplo, no caso do fósforo, uma fonte primária seriam as rochas fosfatadas. Portanto, nos organismos vivos, e no caso dos seres humanos, ele está presente em uma proporção muito superior aos demais elementos comparado a essas fontes primárias. Esse fato, então, justifica largamente a importância ecológica desse elemento fósforo e sugere que o mesmo é provavelmente o fator mais limitante para a produtividade primária dos seres vivos fotossintetizantes. Quais são as principais fontes do fósforo? Nós vamos mencionar algumas aqui. Primeiro delas, as rochas sedimentares. Segundo, os fertilizantes. Terceiro, os despejos líquidos domésticos. Temos ainda os detergentes, as águas pluviais, os aditivos anticorrosivos e aditivos usados no controle de incrustações, por exemplo, nas fábricas, nos sistemas de resfriamento, ou mesmo nos sistemas de geração de vapor. A seguir, vamos ver as etapas do ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo é um ciclo sedimentar, é bom frisar, assim como o ciclo do enxofre, sendo que o reservatório deste ciclo, ou o seu pool nutritivo,
aquele reservatório que supre os elementos e também os recebe de volta, é a litosfera, representada pelas rochas fosfatadas e alguns depósitos que foram formados ao longo dos milênios, diferentemente dos ciclos gasosos, como por exemplo do nitrogênio e também do carbono, cujo reservatório é a atmosfera. Então, por meio de processos erosivos e também processos de decomposição de compostos orgânicos, chamados aqui de reciclagem desses compostos, reciclagem que promove a reciclagem do fósforo, nesses mecanismos de decomposição, ocorre a liberação gradativa do elemento na forma de fosfatos. O seu ciclo, esse ciclo de liberação, é um ciclo bastante lento. E aí, então, o fósforo entra na forma de fosfato nos ecossistemas, sendo então utilizado pelos organismos produtores. Devido ao tamanho, e aqui é bom nós frisarmos que é uma comparação, a um tamanho do reservatório atmosférico, e devido a esse tamanho e aos inúmeros mecanismos de realimentação negativa, os ciclos gasosos tendem a ser mais autorreguláveis que os ciclos sedimentares. A realimentação negativa se diz aqui em relação aos ciclos sedimentares e não aos ciclos gasosos, que por sua vez são mais autorreguláveis que os sedimentares, devido exatamente a essa característica. Nesses ciclos sedimentares há uma imobilidade relativa bastante grande, e ela está relacionada com a grande maioria dos elementos na crosta terrestre. Isso faz com que o ciclo esteja muito mais sujeito à alteração, esses ciclos sedimentares. Por quê? Porque há intempéries e também há ação antrópica, ação humana, que faz com que esses ciclos sedimentares, como o ciclo do fósforo, estejam mais sujeitos à alteração. Como consequência, nós temos a tendência de perda de material para a hidrosfera, como fruto dos processos de erosão natural e também dos processos de erosão, digamos assim, acelerada, ou erosão antrópica, a partir dos processos de mineração. É o homem que promove esses processos, seres humanos. No ciclo do fósforo, parte desses fosfatos que são liberados é carregada para os oceanos e para os mares, onde ela vai se perder em depósitos a grandes profundidades, ou então é consumida parcialmente pelo fitoplâncton, fazendo com que sejam insuficientes os mecanismos de retorno desse elemento para os ecossistemas. Então, acredita-se que esta parcela sedimentada nos mares e oceanos, através de estudos, foi determinado que essa parcela sedimentada volte ao ciclo do fósforo muito lentamente, não acompanhando desta maneira a velocidade das suas perdas, as perdas desse elemento, que são muito mais intensas. Os meios de retorno, então, do fosfato para os ecossistemas a partir dos oceanos e dos mares são, portanto, insuficientes para compensar a parcela que é perdida. Nós vamos ver pouco à frente números a respeito disso. Tanto os movimentos de acomodação da crosta terrestre, como as elevações dos sedimentos e também a atividade animal, principalmente de aves marinhas e de peixes, como seus principais agentes dessa atividade animal, parecem ser também insuficientes para a compensação das perdas. Um exemplo disso são os extensos depósitos de guano, que são depósitos de fosfato de cálcio, cuja fórmula Ca3PO42 é demonstrada aqui, originário dos excrementos das aves marinhas existentes nas costas do Peru e do Chile, desses dois países. Ainda soma-se a ação predatória dos seres humanos sobre estes pássaros, que faz com que a taxa de retorno seja ainda mais reduzida, tornando a reciclagem mais e mais acíclica. Por meio dos processos de reciclagem, por outro lado, o fósforo em compostos orgânicos, ou seja, o fósforo orgânico, chamado fósforo orgânico, ele é quebrado pelos organismos decompositores e é transformado em fosfatos, que por sua vez é novamente utilizado pelos produtores, fechando então o ciclo do fósforo. Porém, nesse processo também existem perdas.
uma vez que os ossos, que são ricos em fósforo, oferecem resistência para os organismos decompositores e para também relacionada com o processo da erosão. Existem ainda outros processos que levam a perdas de fósforo deste seu ciclo. A própria exploração da mineração, depois a ocupação desordenada do solo, por exemplo, nas cidades e mesmo no meio rural, na zona rural, os processos de desmatamento e os processos agrícolas, plantio agrícola, entre outras atividades. Devido a movimentos tectônicos, movimentos da crosta terrestre, existe a possibilidade de levantamentos geológicos que tragam de volta o fósforo que é perdido. Porém, estimativas que foram realizadas no passado, através de pesquisas, mostraram que de cerca de 1 a 2 milhões de toneladas de fosfato produzidas a partir da mineração de rochas fosfatadas, desse 1 a 2 milhões, apenas 60 mil toneladas estariam retornando pelos meios que abordamos anteriormente, ou seja, entre 3 a 6% somente. Se considerarmos esse 1 ou 2 milhões, entre 1 e 2 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas de fosfato. Existe uma preocupação também, e especialmente na atualidade, com o fosfato que é dissolvido nas águas interiores, ou seja, dos córregos, dos lagos, dos rios. E em função do quê? Da sua importância em termos de qualidade das águas, quando o fósforo é liberado na forma de fosfato nestas águas interiores. Ele é introduzido. Nesse aspecto, o fósforo tem papel relevante naquilo que chama-se de produtividade aquática, que está relacionada com o fenômeno chamado eutrofização. O que é a eutrofização? A eutrofização é a fertilização excessiva artificial das águas interiores e das águas naturais como um todo pelo recebimento de nutrientes. Nós já falamos deles no início. Por exemplo, entre eles o nitrogênio, que já vimos em outro vídeo, e o próprio fósforo, entre outros. O que é que faz isso, então? Causa crescimento descontrolado, crescimento excessivo de algas e de plantas aquáticas, trazendo como consequência prejuízos para a água, para o uso da água, vários usos, por exemplo, para fins de abastecimento público, entre outros usos que nós temos. E aqui nós vamos ver um artigo interessante publicado na BBC Brasil de 9 de abril de 2018, intitulado Por que a falta de fósforo no universo reduz a chance de se encontrar vida extraterrestre. Bastante interessante. E diz assim: muito além dos palitos que usamos para acender fogo, o fósforo tem um grande papel na origem da vida. E uma astrônoma britânica que comandou um estudo sobre a presença de fósforo em estrelas supernovas, chamadas supernovas, disse acreditar que as chances de vida extraterrestre são menores do que se pensa, justamente pela falta do elemento no universo. Não só, então, no nosso planeta nós temos este problema, mas também nas estrelas, também no universo como um todo. Ela diz o seguinte: sob condições químicas pobres em fósforo, pode ser que seja realmente difícil que a vida se origine em um mundo similar ao nosso, ou seja, ao nosso planeta Terra, disse essa astrônoma que é da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, para a agência Press Association. Utilizando o telescópio britânico William Herschel, localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha, a astrônoma Dra. Greaves e sua equipe buscaram rastros de fósforo e de ferro na nebulosa de Caranguejo, localizada a 6,5 mil anos-luz, 6.500 anos-luz de distância, na constelação de Touro. E aqui está então uma foto dessa nebulosa. Nós vemos aqui que aparentemente nós temos uma quantidade grande de fósforo representada por essas manchas brancas espalhadas por toda essa grande nebulosa de Caranguejo.
Foi nessa nebulosa então que os pesquisadores dessa Universidade Britânica procuraram a presença desse elemento tão importante para a vida. Para sua surpresa, por exemplo, a doutora Greaves e a sua equipe não encontrou ali suficiente quantidade de fósforo que permitisse surgimento da vida em novos planetas, tal como conhecemos a vida na Terra, no nosso planeta. E na entrevista para a BBC, ela diz que o fósforo é um entre apenas 6 elementos químicos realmente muito importantes para o surgimento da vida. A seleta lista, prossegue ela, é formada por carbono, por hidrogênio, por nitrogênio, por oxigênio, por enxofre e, por fim, pelo fósforo, que é essencial para o armazenamento e a transferência de energia entre as células, como nós vimos em slides anteriores. Desses elementos que é mencionado aqui pela astrônoma, apenas o hidrogênio nós não analisamos aqui nos nossos estudos, no nosso canal. Vimos o carbono, vimos o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, estamos vendo agora o fósforo, que é um elemento, como ela disse, essencial para a vida, através dos processos de armazenamento e transferência de energia entre as células dos seres vivos, especialmente os seres humanos. O fósforo, segundo ela, é crucial ao componente, à formação de um componente chamado adenosina trifosfato, que é o ATP, que as células dos organismos vivos usam, entre eles, nós seres humanos, usam para armazenar e transportar a energia usada na atividade celular. Como astrônoma, diz ela, me dei conta de que não havia estudos sobre o fósforo cósmico. Então eu pensei, devemos rastreá-lo desde seus primórdios, em termos astronômicos, ela destaca. O fósforo é um dos elementos químicos criados nas supernovas, nas estrelas supernovas, que causam as maciças explosões de estrelas e por elas lançados ao espaço. Esses elementos viajam e terminam em grandes nuvens de gases na nossa galáxia. E em algumas dessas nebulosas se formarão futuras gerações de estrelas e planetas, explica a doutora Greaves. Portanto, nós vemos aqui que, pela falta desse elemento, nós temos uma chance muito menor de vida, de surgimento, detecção de vida nessas estrelas, nesses planetas, enfim, nesses astros que essa pesquisa analisou. Temos aqui, inclusive, o link dessa matéria da BBC Brasil. Nesta figura podemos ver uma representação gráfica do ciclo do fósforo. Começando aqui pelos minerais fosfatados, que estão sujeitos ao processo natural de erosão. As rochas fosfatadas, por exemplo, que nós temos aqui também, nesse outro ponto da imagem. Os processos são naturais, então, de erosão, mas nós temos processos artificiais induzidos pelo homem, como os processos mineratórios, de extração, então, do fósforo ou do fosfato para a produção, por exemplo, dos fertilizantes. Os fertilizantes, por sua vez, são incorporados no solo para enriquecimento das culturas, para aumento de produção das culturas, gerando as colheitas, e o fósforo, então, é incorporado nos alimentos que serão produzidos a partir dessas colheitas. Ao mesmo tempo, nós temos a perda do fósforo, do fosfato, através dos processos erosivos aqui também, como nós temos aqui, já na sua fonte. Esses processos erosivos vão gerar um carreamento para os solos e para as águas subterrâneas, para os mananciais subterrâneos. E também nós vemos aqui os sedimentos marinhos, que por sua vez são as perdas que são incorporadas nesses sedimentos, mas dessa vez dos mares e dos oceanos. As algas também, elas recebem esse fosfato, esse fósforo, e assimilam para o seu crescimento, para o seu metabolismo, assim como as plantas aquáticas, que por sua vez são fonte de alimento para animais marinhos e presentes nos oceanos, que através dos mecanismos de excreção e também pela sua morte e decomposição vão novamente solubilizar o fosfato, incorporando a água, incorporando a coluna aquática. Aqui, os animais terrestres
também vão incorporar através dos seus processos de alimentação através das plantas verdes, que por sua vez, através dos processos de excreção desses animais terrestres, vão lançar o fósforo incorporado nos seus excrementos no solo, fechando o ciclo aqui nesta pequena parte, fechando o ciclo aqui também nesta parte terrestre, parte aquática e especialmente dos oceanos. Já nesta figura, vemos aqui mais uma vez os fertilizantes obtidos das rochas fosfatadas após o processo ou processos de mineração. Mas vemos também um novo processo, que é o processo de intemperismo através da ação das chuvas e o carreamento nas águas pluviais do fósforo removido dessas rochas fosfatadas, que por sua vez essas rochas vão lançar ou vão carrear esses elementos, o elemento fósforo, um elemento na natureza, ocasionando perdas semipermanentes nos sedimentos oceânicos e marinhos, como nós vemos aqui nesta figura, perdas de uma maneira geral no mar, na coluna líquida também, que por sua vez podem ser atenuadas pela recirculação parcial por correntes ascensionais presentes nesses corpos d'água marinhos e oceânicos, e esses então vão incorporar através dos peixes o fosfato, e também nós temos a incorporação através dos resíduos que vão ser carreados dos mananciais superficiais para os oceanos e para os mares, por exemplo, resíduos de fertilização. Esses peixes, por sua vez, vão servir de fonte de alimento para as aves marinhas, que por sua vez vão reincorporar também o fosfato na parte terrestre da biosfera, através dos seus mecanismos adequados. Os resíduos e cadáveres também vão produzir matéria orgânica morta, esse fosfato orgânico é novamente incorporado, fechando então todo o ciclo do fósforo na natureza. Ao final então deste estudo, nós temos aqui a bibliografia básica com 3 elementos, incluindo o artigo da BBC Brasil. Eu convido então você a que permaneça no canal conosco, agradeço a sua presença neste vídeo, convido a você que curta, que compartilhe, que se inscreva se você não é inscrito ainda, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Eu agradeço a sua presença mais uma vez e até o próximo vídeo.